O Salmo capítulo 46, versículo 10, ecoa como um chamado divino para a rendição. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Este verso não é apenas uma poesia espiritual, mas uma declaração de soberania em meio ao caos da história humana. Ao longo dos séculos, muitos tentaram racionalizar o mal, argumentando que Deus desejava a queda para demonstrar seu amor na cruz. Essa ideia distorce completamente o caráter divino. Deus é amor desde a eternidade, como afirma a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, e não precisava do pecado para provar isso. A rebelião de Satanás e a queda da humanidade foram atos de livre escolha, não parte de um plano divino. A cruz não foi a revelação necessária de um amor escondido, mas a resposta misericordiosa a uma tragédia real. Deus jamais desejou que o sofrimento, a dor ou a morte fizessem parte de nossa história. O Éden era perfeito, pleno de alegria e vida, e assim teria permanecido se nossos primeiros pais tivessem confiado plenamente em seu Criador. Gênesis capítulo 2, versículos 9 a 17, nos leva ao coração da criação. Um jardim perfeito, uma árvore da vida e outra, a do conhecimento do bem e do mal. Deus não criou robôs, mas seres com liberdade para amar, escolher e obedecer. O limite imposto por Deus era um convite à confiança, uma linha clara que separava a vida da morte. Mas quando Adão e Eva escolheram a dúvida e a desobediência, colocaram em movimento uma avalanche de consequências que ecoa até hoje. E o desejo humano por autogoverno só cresceu desde então. Em vez de um rei eterno, preferimos reis terrenos. O livro de Daniel ilustra isso com força. No capítulo 2, versículos 31 a 35, vemos a imagem colossal dos reinos humanos, ouro, prata, bronze, ferro, todos desmoronando diante de uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. Essa pedra, símbolo do reino de Deus, mostra que qualquer governo que se erga contra o céu está destinado à ruína. Deus nos mostra, por meio da história, que quando trocamos sua liderança pela dos homens, o resultado é sempre instabilidade e opressão. As visões de Daniel são um testemunho visual do que acontece quando a humanidade se afasta do governo divino. Em Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 3, 4 grandes animais emergem do mar, símbolos das potências que dominariam a terra. O mar, como descrito também em Isaías, capítulo 17, versículos 12 e 13, representa as nações agitadas, confusas, em guerra constante. Esses reinos surgem em oposição ao reino de Deus e refletem a natureza brutal do domínio humano, conquistadores, impérios e corrupção. Já no Novo Testamento, Paulo reforça essa realidade em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 19, ao declarar que não há justo nenhum sequer. A natureza humana caída não pode produzir um governo justo por si só. Essa corrupção sistêmica é consequência direta do pecado original. E em Apocalipse capítulo 12, versículos 15 e 16, vemos a serpente tentando destruir o remanescente fiel, mas Deus age com poder, protegendo aqueles que o seguem. Em um mundo onde o mal domina estruturas e sistemas, Deus continua sendo o refúgio dos que confiam em sua justiça e esperam o seu reino eterno. Em meio à confusão global, Deus continua falando, como em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. Ali vemos um anjo poderoso com um livrinho aberto, representando a mensagem profética que deve ser proclamada ao mundo. Essa cena marca um chamado para que o povo de Deus se levante, proclame a verdade e não se conforme com os reinos humanos. Essa mensagem não é uma teoria, mas uma missão. Somos chamados para viver e anunciar o reino que virá, onde não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Mas até lá, enfrentamos o desafio de viver no mundo sem pertencer a ele. E isso exige discernimento. Porque mesmo fora de Babilônia, Babilônia pode estar em nós, no desejo por reconhecimento, no apego ao material, na negligência ao chamado divino. A mudança é possível. O arrependimento nos reconecta ao Criador e nos permite participar da construção do reino que virá. O chamado é urgente, o tempo é agora, e a promessa é segura. O Senhor é exaltado entre as nações, exaltado na terra. Quem o reconhece como rei hoje participará de sua glória para sempre.